Gente, tudo bem? No resumo semanal de 1º a 5 de janeiro. Por gentileza, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Mariano vai atrás de Gisele e exige que ela diga o motivo de ter dito a Esmeralda sua realidade. Gisele diz que está cansada de receber insultos por causa daquela desgraçada. Ela diz que alguém precisava dizer a verdade para aquela gata nojenta. Mariano diz que ela se meteu com uma pessoa errada e a acusa de ser a culpada do acidente. Gisele se assusta e Mariano diz: "Eu sei que um carro fechou o Paulo e o seu carro está no concerto, porque eu te segui." Gisele começa a seduzir Mariano. Lorena diz a Si que vai ver a gata e saber o que está acontecendo em seu coração. Gisele tenta se envolver sexualmente com Mariano, mas ele resiste aos encantos da bruxa. Mariano diz que não costuma dormir com o que lhe provoca tanto nojo. Ele segura Gisele pelo rosto e garante que vai provar que ela é culpada pelo acidente. Mariano se retira do apartamento de Gisele. Gisele está muito nervosa, pois pode ir para a cadeia e começa a traçar um novo plano. No dia seguinte, Lorena visita Esmeralda no quarto do hospital. Esmeralda pergunta o que ela faz ali e se está feliz por sua condição. Lorena responde que não, jura que está tentando fazer um esforço para mudar de atitude e não há nada a dizer. Lorena se retira, mas diz a si mesma, por mais que tente, não consegue gostar da gata e que, querendo ou não, fica feliz por sua desgraça. Gisele visita Paulo e se vitimiza. Ela inventa que Mariana a violou e a ameaçou. Gisele diz a Paulo que a única razão por qual não vai denunciar Mariano é por ele. Paulo diz a Gisele que não vai pedir nada para ela, então se quiser pode denunciar seu irmão. Gisele manipula Paulo contra Mariano. Mariano desabafa com Silencioso e diz que esteve a ponto de cometer um dos piores pecados. Silencioso diz que se ele não cometeu foi porque conseguiu se controlar. Mariano diz que é um fraco vulnerável. Gisele volta a visitar Esmeralda a pedido dela. Augusto visita Paulo no hospital e aconselha que ele se afaste daquela inválida. Paulo diz que ama Esmeralda, inválida ou não. Augusto tenta semear a dúvida em Paulo que talvez os filhos da gata não seja dele. Paulo se recusa a acreditar no pai e o enfrenta. Esmeralda diz a Gisele que quer pedir que ela afaste Paulo do seu lado, pois seu amor não é egoísta. Mariano quase confessa Silencioso que ama Esmeralda, mas não se atreve. Esmeralda diz a Gisele que não quer condenar Paulo à sua invalidez. Gisele diz que no caso dela também faria o mesmo, mas Esmeralda duvida disso. Esmeralda diz que está fazendo isso por Paulo. Gisele pede que Esmeralda convença Paulo que ele é quem traz má sorte para ela e que por isso não ficará com ele. Ela pede que Esmeralda esqueça o passado e pede perdão para ela. Esmeralda diz que não tem nada a perdoá-la, mas pede que faça a vida de Paulo agradável. Gisele mostra seu veneno e diz: tadinha da gata, se transformou em uma boneca de pano que não pode nem se levantar. Quem você pensa que é, gata piolenta? Nem mesmo estando inválida, deixa de ser orgulhosa. Fique sabendo que não preciso da sua permissão para ficar com Paulo. Gostando ou não, ele vai ser meu, porque foi assim que eu decidi. Esmeralda diz a Gisele que está percebendo que ela é uma mulher fria, calculista e sem coração. E sendo assim, Paulo nunca poderá ser feliz ao seu lado. Furiosa, Esmeralda quase joga uma revista na bruxa e manda ela sair de seu quarto. Silencioso diz a Mariano que sabe que ele ama sua filha, com um amor que ninguém jamais poderá sentir por ela, e embora seja um amor proibido, ele sempre será grato por amarem Esmeralda. Mariano desabafa todo o remorso que sente por amar Esmeralda. Gisele diz a Esmeralda que fica feliz por ela ser uma aleijada. Esmeralda diz que ela é o ser mais perverso do mundo. Gisele diz que fica feliz por sua tragédia, por sua dor e sofrimento.
Jacira chega ali e, revoltada, dá mais um tapa na cara de Gisele. Jacira expulsa Gisele a tapas. Silencioso, deixa sua assinatura em branco para Mariano. Esmeralda conta a Paulo a proposta que fez a Gisele. Paulo diz que ela iria condená-lo por viver com Gisele. Esmeralda diz que percebeu seu erro a tempo. Ela fica muito feliz ao ver seus filhos ali no hospital. Gisele diz a si que Paulo precisa de uma mulher de verdade, com saúde, para assim esquecer aquela moribunda nojenta. Ela diz a Lorena que finalmente Paulo será livre. Lorena diz que é melhor ela não criar falsas esperanças, porque duvida muito que Paulo deixe Esmeralda. Gisele garante que vai depender dela para que Paulo seja feliz. Mercedes confessa a Jacira que está permitindo Lorena ver seus netos e levar para passear. Jacira dá uma bronca em Mercedes e diz que ela é doida. Mariano se dá conta que está faltando um dos documentos. Paulo pergunta a Mariano se ele foi capaz de violentar Gisele e que ela lhe disse. Mariano diz que isso é mentira e que Gisele é uma doente mental. Esmeralda diz a Silencioso que adoraria que ele dissesse que era seu pai, mas infelizmente não é assim. Ela garante ao Senhor que quando seu verdadeiro pai aparecer, ela continuará lhe amando. No dia seguinte, Mariano enfrenta Augusto e o acusa de ter roubado o documento. Augusto nega todas as acusações. Paulo diz a Esmeralda que sempre estarão juntos, independente do que acontecer, sempre vai amá-la. Lorena diz a Augusto que ama muito seus netos e que quer eles para ela. Na realidade, Lorena foi quem roubou o documento de Silencioso. Augusto garante que voltará a ser o mesmo de antes. Paulo e Esmeralda aproveitam seu amor. Ele a leva até a casa do Silencioso. Jacira repreende Mercedes por ter deixado Lorena levar as crianças com Esmeralda voltando do hospital. Mercedes fica tensa. Esmeralda chega ali e pergunta para Jacira de seus filhos. Enquanto isso, Lorena conversa com os netos no carrinho. Gisele chega ali no parque e diz que é muito estranho vê-la no papel de avózinha. Lorena exige que Gisele diga a verdade, se Mariano abusou dela. Cínica, Gisele diz que sim, e jura por sua vida que é verdade. Mariano conta para Mônica que Gisele lhe acusou de ter a violado. Mônica diz que Gisele é louca e que se sente bem fazendo maldades. Mercedes chega em casa com as crianças e Esmeralda os vê. Ela fica emocionada por rever os filhos e os segura em seus braços. Paulo exige que Augusto devolva o papel que tirou de Mariano. Augusto nega que tenha esse papel em seu poder e que ele não pode acreditar naquele estrupador. Paulo diz ao pai que o despreza. Augusto diz que vai deixar Silencioso e a gata na miséria. Paulo vai para cima do pai e diz que se ele tocar em Esmeralda é capaz de tudo. Lorena chega ali e Augusto diz que Paulo lhe ameaçou. Paulo diz que sente um profundo nojo de Augusto. Augusto diz a Lorena que Silencioso está em suas mãos. Centavinho conversa com Esmeralda sobre o Dr. Cisneiro. Mercedes confessa a Esmeralda que Lorena sempre visita seus netos e os leva para passear. Ela diz que Lorena ama os netos e que o amor mudou ela para melhor. Augusto pede que Lorena siga fingindo que mudou para melhor. Mariano quer confessar para Silencioso sobre o papel que Augusto roubou. Paulo diz que eles devem recuperar esse documento com a ajuda de Lorena. Aproveitar quando Augusto sair para pegá-lo. Damião retorna à capital e se sensibiliza ao saber que Esmeralda ficou paralítica. Virgínia pede ao Dr. Cisneiro para convencê-la a participar das atividades do Instituto. Augusto mostra para Lorena que vai preencher o papel em branco assinado por Fernando e assim voltará a ter sua fortuna. Mariano, Paulo e Lorena se reúnem. Eles pedem o apoio da mãe para tirar o pai de casa, para eles recuperarem o documento de Silencioso. Lorena diz que fará qualquer coisa por eles. Paulo e Mariano procuram um documento na casa de Augusto com a ajuda de Lorena. Porém, para a surpresa deles, eles não encontram o documento. Dr. Cisneiro e Esmeralda se conhecem.
Ele conta sua história e Esmeralda se anima com ele. Dr. Osório diz ao Silencioso que Augusto convocou uma reunião com eles. Augusto chega ali e revela a Silencioso que o inútil do Mariano não será seu advogado e que a partir de agora se defenderá sozinho. Ele diz que vai fazer Silencioso em pedaços, pois tem uma carta na manga e, se quiser saber o que é, pode perguntar para Mariano. Esmeralda comenta com o Dr. Cisneiro todo o amor que sente por Paulo. Mariano e Paulo vão ao barranco e se recordam de momentos com Esmeralda na adolescência. Paulo diz ao irmão que sabe o que Esmeralda é para ele, mas ela é muito mais para ele, pois lhe ama e sempre amará. Mariano diz que não sabe em que momento o desejo de defender Esmeralda das maldades dos seus pais se transformou em amor. Paulo agradece Mariano por ter confessado seus sentimentos, pois, se mantesse calado, seria como traí-lo. Mariano diz que se ele e Esmeralda não se amassem, ele teria coragem de confessar seu amor para ela. Ele diz que Esmeralda sempre amou Paulo e ela já lhe confidenciou muitas coisas. Mariano diz que para Esmeralda, Paulo sempre foi seu príncipe azul. Dr. Cisneiro fala muito bem de Esmeralda para Virgínia. Virgínia diz ao doutor que se não soubesse quem ele era, acreditaria que ele está apaixonado por Esmeralda. Dr. Cisneiro nega e Virgínia diz que estava brincando, até porque Paulo e Esmeralda nasceram um para o outro. Esmeralda agradece ao Silencioso pela forma com que ele cuida dela. Ela diz que deseja ser como ele e cuidar de seus filhos com a mesma garra. Paulo pede a Esmeralda que aceite se casar com ele, já que se amam e têm lindos filhos. Esmeralda pede um tempo, enquanto se prepara para uma cirurgia. Silencioso diz a Paulo que o doutor que vai operar a Esmeralda está para chegar e dentro de poucos dias ela será operada. Augusto diz a Lorena que ainda guarda a esperança de que seus filhos fiquem do seu lado. Augusto diz a Lorena que vai proibir que ela volte a ver os filhos de Esmeralda. Lorena responde que não permitirá isso, pois as crianças são seus netos. Mariano diz a Paulo que o Silencioso terá que colocar no nome de outra pessoa os seus bens, antes que Augusto faça uso do documento que roubou e tome tudo o que lhe pertence. Esmeralda diz a Jacira e Perla que não queria se casar, estando em uma cadeira de rodas, mas Paulo a convenceu. Augusto diz a Gisele que sabe que essa história de que Mariano a violou é mentira, mas para ele é indiferente, pois seus filhos estão como se estivessem mortos para ele, já que o apoiam silencioso. Mariano diz ao Silencioso que Augusto roubou uns documentos assinados em branco. Paulo assina um suposto contrato de trabalho com Gisele. Ela sorri, dizendo ter Paulo em suas mãos. Silencioso diz a Mariano que talvez ele estava de acordo com seu pai para lhe armar uma armadilha. Mariano responde que ainda que não acredite, ele está ao seu lado. Disposto a assumir as consequências de seu descuido, Damião diz a Mariano que não acredita que ele tenha perdido o documento. Eles se agridem e Silencioso os separam. Perla diz a Esmeralda que foi ao lixão se despedir de Renata. Esmeralda pergunta se ela é a filha que Perla e Silencioso perderam. Perla não responde, já que de longe vê Augusto e se assusta. Esmeralda tenta convencer Augusto a deixar o ódio para trás e que aceite que Paulo e ela irão se casar. Augusto pede a Esmeralda que repense no que diz, já que não é digna de seu filho, pois ainda que se vista de seda, não passa de uma gata suja do lixão. Mariano diz ao Silencioso que para salvar seus bens, ele precisa transferir tudo para o nome de Esmeralda. O Silencioso responde que não, que só o fará quando seu sobrenome estiver limpo. Esmeralda diz ao Silencioso que Augusto a afirmou que irá destruí-los. O Silencioso diz a Damião e Mariano que vai lutar contra Augusto com a verdade, pois confia na justiça. Paulo se zanga com Gisele ao saber que o suposto contrato que assinou a dá direito sobre suas obras. Jacira se preocupa porque saiu para fazer compras com Perla e ela desaparece. Gisele pede um beijo a Paulo.
Neste momento, chegam silencioso Mariano e Damião, que se surpreende ao vê-los juntos. Mariano diz a Paulo que se ele não ama Esmeralda, o correto seria deixá-la. Silencioso afirma que não permitirá que Paulo brinque com sua filha. Diógenes, por ordem de Augusto, sequestra Perla. Gisele se faz de vítima e diz a Paulo que Mariano a violou. Silencioso pergunta a Esmeralda se ela sabe que Paulo a engana com Gisele. Esmeralda, chorando, diz que Gisele tem razão em dizer que Paulo está com ela por pena. Silencioso diz a Paulo que vai pagar caro por sua traição. Silencioso se surpreende quando Esmeralda diz que Perla está desaparecida. Paulo tenta falar com Esmeralda. Jacira pede para que ele vá embora. Lorena diz a Augusto que o entregou um documento capaz de resolver todos os seus problemas. Por isso deveria estar feliz, ao invés de estar sempre preocupado e de mau humor. Augusto responde que seu sentimento mudou. Ele pedirá o divórcio. Mariano tenta reconfortar Esmeralda e diz que encontrará Perla apenas para vê-la sorrir. Paulo explica a Virgínia que não enganou Esmeralda, pois foi Gisele quem o beijou. Silencioso diz a Dona Rita que Branca, Perla, foi sequestrada. Enquanto isso, Perla chora desesperada em uma cabana. Mariano diz a seu pai que ele não só é um ladrão, como também um mal agradecido, e que irá embora com Lorena. Paulo pede a Gisele que o libere do contrato assinado, pois só assim poderá arrumar algumas coisas importantes de sua vida. Paulo tenta explicar a Esmeralda o que ocorreu com Gisele. Diz que a única mulher que a ama é ela. Esmeralda responde que sabe que ela a ama, mas que também sente pena. Augusto confessa a Lorena que há muitos anos se apaixonou por uma mulher, mas que ela nunca o levou em consideração, pois ele era um homem casado. Lorena exige que ele diga quem é. Em um descuido de Diógenes, Perla consegue escapar.